Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Acompanhe aqui comigo. EJA, aula 5, segunda etapa, módulo 1, unidade 2, segunda semana. Nessa aula, iremos ver um pouco mais sobre o nosso objeto de conhecimento relacionado às camadas da atmosfera. Espero que você anote as informações importantes, lápis e caneta na mão. Vem aqui comigo então no nosso quadro virtual, onde iremos também abordar o objeto de conhecimento, composição do ar. Dentro da composição do ar, este mesmo ar que você respira, nós temos alguns átomos correlacionados à química. Então, no ar que você respira e no ar que você sente, o que há? Qual que é a sua composição? De que ele é formado? Como que ele foi assim concebido e hoje você está respirando, por exemplo, o oxigênio? Você vai ver nessa aula de hoje. Então, no nosso texto que nós temos aqui para vocês, nós temos que o nosso planeta é rochoso, ou seja, ele é um planeta telúrico. De forma sólida. O planeta rochoso, como Terra, possui uma estrutura interna, que é dividida em 3 camadas. São elas a crosta, o manto e o núcleo. Conteúdo esse também que você viu em séries anteriores. O nosso planeta Terra, também chamado de biosfera, apresenta uma estrutura externa e essa estrutura, que é uma camada de ar, nós denominamos a atmosfera. Novamente, denominamos a atmosfera. No caso da atmosfera, que é formada por uma mistura, novamente, uma mistura de gases que constituem o ar, nós temos várias moléculas. Essa camada de ar que envolve o planeta Terra tem espessura aproximada de 1000 quilômetros. Dessa forma, a maior parte dos gases está concentrada entre a 0 a 16 quilômetros acima da superfície terrestre. Vale lembrar que nós, seres humanos, juntamente com outros seres vivos, habitamos a troposfera, que é a camada onde nós temos vida. Essa camada nós temos aí, dentre os seres vivos, as bactérias, os fungos, os animais e as plantas, bem também como nós, os próprios animais. Esses animais aí, no caso do ser humano, os animais vertebrados, mas também temos os animais invertebrados. Nessa troposfera, que é a camada em que habitamos, precisamos ter uma quantidade importante de um gás para a nossa respiração. Gás esse produzido pelas folhas na fotossíntese. Esse gás é denominado oxigênio. Então, a partir do oxigênio, nós iremos fazer a nossa respiração. Continuando, então, no nosso quadro virtual, nós temos que a atmosfera é indispensável para a existência do mundo vegetal e animal. Nesse caso aqui, existem 2 processos importantes envolvidos. Então, quando eu falo que a fotossíntese, através de uma planta, libera, por exemplo, o gás oxigênio, significa que em outro processo eu vou ter a liberação de outro gás. Então, na fotossíntese, eu tenho a liberação do O2. Já na respiração de um ser vivo, eu vou ter o consumo de O2. Então, na respiração, no caso, eu vou ter uma liberação de outro gás. Que gás seria esse? O gás carbônico. Então, eu tenho 2 gases envolvidos aqui em 2 processos importantes. A própria planta também realiza o processo de respiração, ou seja, até mesmo os vegetais liberam gás carbônico. Pois bem, nós temos que o animal fornece, nós temos aqui que o mundo vegetal fornece o oxigênio necessário para a nossa respiração,
conforme o esquema que eu acabei de mostrar para vocês. E para a manutenção desse equilíbrio, nós temos também um equilíbrio térmico, onde as plantas vão manter uma temperatura mais amena, possibilitando, por exemplo, a combustão e a transmissão do som. Dessa forma, também eu possibilito a difusão da luz e, principalmente, a absorção de grande parte da energia que provém de quem? Do Sol, permitindo a passagem necessária para a vida. Vale ressaltar que no processo de fotossíntese eu preciso necessariamente ter a presença do Sol, uma vez que as plantas, através da clorofila, dentro do seu cloroplasto, que está dentro da sua célula vegetal, vai absorver os raios solares. Dessa forma, a radiação do Sol é imprescindível para que exista a vida no planeta Terra, não só para o seu aquecimento, mas também para a passagem de energia, uma vez que nós temos aí as cadeias e as teias alimentares, e esse fluxo de energia é importantíssimo para o equilíbrio do nosso planeta. Ainda nós temos aqui que a radiação solar, que é essa que provém do Sol, ela vai emitir alguns raios, como por exemplo, os raios ultravioletas e os raios infravermelhos. No caso da nossa atmosfera, nós temos em relação à porcentagem, ou seja, a quantidade de gases. Quantidade de gases em relação à nossa atmosfera. Nós temos que, ao contrário do que muitos pensam, a sua grande maioria, quase 80%, formado do gás nitrogênio. O oxigênio, por sua vez, que é o gás que possui em segunda maior quantidade, uma quantidade aproximada de 21%. Enquanto nós temos um gás muito desconhecido por alguns de vocês, que é o argônio, que é em cerca de 1%. Nós temos aí o gás que nós emitimos ou nós expelimos do nosso corpo, que é o dióxido de carbono, que é em torno de 0,039%. E por fim, nós temos aí o vapor de água, que gira ao redor de 4%, formando aí os gases que compõem a atmosfera. Dessa maneira, por ordem, nós poderíamos colocar o nitrogênio, borracha na mão, o nitrogênio em primeiro lugar, depois o oxigênio em segundo lugar e em terceiro lugar o vapor de água, ou H2OG. Esses gases também contribuem, junto com a camada de ozônio, para a manutenção da temperatura média do nosso planeta. Olha como que ficaria o nosso gráfico, então, aqui para vocês. Em primeiríssimo lugar, nós teríamos o nitrogênio. Nesse gráfico, em pizza, em torno aí de 78%. Depois, o oxigênio, em torno de 21%. E os outros gases compondo aí quase que 1%, e no caso de um gás específico, que é o dióxido de carbono, estaria fazendo parte desses outros gases. Pois bem, o ar que nós respiramos não contém somente oxigênio, ele também possui nitrogênio. Esse nitrogênio, ele entra pela inspiração e sai pela expiração, sem fazer parte da nossa composição a partir da respiração, mas pela nossa alimentação. Então, a partir da alimentação, por exemplo, de algumas leguminosas, nós conseguimos ingerir quantidades aí, por exemplo, de aminoácidos. E esses aminoácidos têm aí, sim, o átomo de nitrogênio. Então, no nosso caso da respiração, para inspirar, nós vamos inspirar uma grande quantidade de oxigênio e expirar. Expirar, veja que o nome é o contrário. Inspirar para dentro, expirar para fora. Nós vamos expirar uma grande quantidade de gás carbônico.
E por mais que o ar tenha na sua maior composição, o gás nitrogênio, ele não vai fazer parte do nosso processo de respiração do ser humano. Voltando então, por uma curiosidade que nós trazemos aqui para vocês, é que o ar, que é o motivo de estudo de muitos séculos, foi estudado e teve uma teoria, inclusive, de um filósofo grego, que era Aristóteles, que, segundo ele, o ar era um elemento fundamental na ideia dos 4 elementos. Ideia essa, inclusive, presente em alguns filmes, né? Dos 4 elementos, que seriam o fogo, o ar, a água e a terra. Inclusive, fazendo alusão também ao filme Avatar. Nós temos aqui, no século XVIII e no século XIX, vários químicos, como, por exemplo, Lavoisier, Dalton, dentre outros, demonstraram que o ar não é um elemento apenas, mas, novamente, o que a gente falou no início da aula, uma mistura de muitos gases distintos. Lavoisier, este que foi o químico que afirma que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já John Dalton foi o grande químico responsável aí pela ideia do átomo, mas de John Dalton ainda aquela ideia do átomo que seria indivisível, indestrutível, e essa ideia aí do modelo de bola de bilhar você vai aprofundar também dentro da química, que está dentro das ciências da natureza. Voltando para a nossa aula, nós temos o seguinte, que a atmosfera ela pode ser dividida em camadas. Quais seriam elas? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, onde a troposfera vai ser a parte mais próxima da superfície, onde habitam seres vivos. A estratosfera é onde está localizada a famosa camada de ozônio. Já a mesosfera, a camada do meio, conhecida por ser a mais fria, ela atinge até 80 km de altitude. A termosfera, que é a parte mais quente, que inclusive protege nosso planeta contra as radiações e mantém o calor, chega até 500 km de altitude. E por fim, a exosfera, que é a parte mais distante da superfície, onde estão localizados os satélites, chegando aí a atingir mais de 1000 km de altitude. Nessa imagem, nós conseguimos observar, pela ordem, que a camada mais próxima ao nosso planeta é a troposfera. Em seguida, nós temos a estratosfera, depois a mesosfera, depois a termosfera e depois a exosfera. Vale ressaltar que, na sua grande maioria nas provas, na estratosfera existe dentro dela, né, uma camada importante, que seria ela a chamada camada de ozônio. Ozônio que você também pode abreviar como O3. Ainda dentro da nossa aula, nós temos algumas explicações importantes para você, estudante. Troposfera e estratosfera. Cada uma da sua camada tem uma mistura de gases bem definida. E essa concentração de gás da troposfera é praticamente a mesma da atmosfera. A troposfera é conhecida por ser o único local da atmosfera que a vida, novamente, a vida é possível. E isso só é possível devido à quantidade do gás oxigênio, conforme mencionado nessa aula, que está presente nela. O gás oxigênio é um gás comburente, necessário para a combustão, ou seja, para a queima, e é primordial também para a manutenção da vida no planeta. Ainda nós temos que na nossa atmosfera há uma camada frágil, chamada de camada de ozônio, responsável pela realização aí de um fenômeno natural conhecido como efeito estufa. Ela, além do efeito estufa, vai proteger os animais e plantas contra os raios ultravioletas emitidos pelo próprio Sol. Na superfície terrestre, o ozônio contribui para agravar a poluição do ar nas cidades e também pode causar a chuva ácida.
Nesse desenho que vocês conseguem observar a partir de agora, nós conseguimos ter um entendimento aí como que funcionaria de uma forma bem simplificada esse fenômeno natural que é denominado efeito estufa. Os raios provenientes do Sol conseguem entrar na nossa atmosfera, mas ao serem refletidos, eles ficam aprisionados, causando um efeito, esse efeito responsável pela manutenção da temperatura na Terra. Vale ressaltar que o efeito estufa, ele é um processo fundamental para a manutenção da temperatura da Terra e da vida. Ele é um fenômeno muito bom. Porém, devido às circunstâncias e às ações causadas pelo próprio ser humano, o agravamento do efeito estufa, ele é um efeito prejudicial que causa aí um desequilíbrio ecológico. Por fim, nós temos aqui que os fenômenos antrópicos, conforme eu citei para vocês, como ações causadas pelos seres humanos, vão agravar aí o efeito estufa, provocando um aumento gradativo da temperatura do planeta Terra. Consequentemente, alguns gases que vêm do CFC, clorofluorcarbono, que saem de ar-condicionados ou de refrigeradores, vão agravar esse processo relacionado ao efeito estufa. O efeito também estufa e da grande concentração de gases pode causar, de raios solares e aumento da temperatura, pode causar também o degelo das calotas polares, uma vez que aumenta a temperatura. Pois bem, chegamos ao final da nossa aula, onde você aprendeu um pouco mais sobre a nossa atmosfera e iremos aprofundar nesse conteúdo do efeito estufa na nossa próxima aula, que eu te espero dentro das ciências da natureza, na educação de jovens e adultos. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo, até mais, valeu, tchau, tchau!